Você percebe quando algo está errado, mas escolhe chamar de fase, porque admitir a verdade dói mais do que sustentar a ilusão. E no fundo, você já sentiu, desde o começo, aquele pequeno incômodo que você tentou ignorar, aquela sensação de que precisava se esforçar demais para ser escolhida, mas você não queria enxergar, porque quando a gente gosta, a gente negocia com a própria intuição e perde. Não porque ele te enganou, mas porque você quis acreditar mais nele do que em você mesma. O que mais machuca não é descobrir que ele está te usando, é perceber que você sabia e ficou. Você criou justificativas. Ele está ocupado. Ele não é de falar muito. Ele só precisa de tempo. Mas o tempo só deixou tudo mais claro. E você continuou, tentando decifrar alguém que nunca fez questão de ser compreendido. Existe uma diferença silenciosa entre alguém que está confuso e alguém que simplesmente não quer. Mas você confundiu a ausência com mistério, e mistério com profundidade. Você não queria amor, você queria ser escolhida, e isso muda tudo, porque quando o foco deixa de ser conexão e passa a ser validação, você começa a aceitar qualquer coisa que pareça atenção, mesmo que seja pouca, mesmo que doa. Talvez você não tenha percebido ainda, mas ele nunca te ofereceu clareza, e isso não é detalhe, é estratégia. Quem quer, facilita. Quem não quer, confunde. Ele aparece quando quer. Some quando convém, te dá sinais suficientes para te manter ali, mas nunca o suficiente para te dar paz. E você chama isso de relação, mas isso não é relação, é um ciclo e você está presa nele. E o mais perigoso é que com o tempo você começa a se adaptar, você para de exigir, para de questionar, para de se posicionar, só para não perder o pouco que tem. Mas esse pouco já é uma perda. Você diminui suas expectativas, reduz seus padrões, silencia sua intuição e chama isso de compreensão, mas não é maturidade, é medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ser suficiente, medo de que ninguém mais te escolha. Então você aceita mensagens vazias, aceita encontros sem profundidade, aceita ausência sem explicação. Aceita dúvidas, como se fossem amor, mas amor não gera dúvida constante. Amor não te deixa insegura o tempo inteiro. Amor não precisa ser adivinhado. Você não está confusa, você está resistindo à verdade, porque aceitar exige ruptura, e ruptura exige coragem. Mas existe um momento em que a dor de permanecer fica maior do que a dor de ir embora. E talvez você esteja chegando nele, ou talvez já tenha passado dele. Você percebe que sempre é você quem puxa assunto, você quem tenta manter a conexão, você quem se adapta, você quem espera, e ele só aparece quando quer algo. Atenção, validação, conforto emocional, ou até físico, mas compromisso, nunca. Ele te procura quando sente falta, mas não constrói quando está presente, e isso é o suficiente para te manter presa, porque ele nunca vai embora completamente, e você nunca consegue ter ele de verdade. Esse é o jogo, e você está jogando, mesmo sem perceber. Você acha que se fizer tudo certo, ele vai mudar, que se for mais compreensiva, mais leve, mais paciente, mais tudo, ele finalmente vai te escolher. Mas não funciona assim, nunca funcionou. Você não conquista alguém se anulando, você não desperta interesse, se diminuindo, você não cria valor, abrindo mão de si. Na verdade, quanto mais você tenta, menos ele precisa, porque você já está ali, disponível, acessível, previsível, e o que é fácil demais, raramente é valorizado. Mas não é sobre ele, nunca foi, é sobre você, sobre o que você aceita, sobre o que você tolera, sobre o quanto você negocia com a sua própria dignidade. Você não está sendo usada porque ele é manipulador. Você está sendo usada porque você não está se escolhendo. E isso não é um ataque, é um convite à consciência. Você não precisa se tornar fria, nem distante, nem alguém que joga jogos. Você só precisa parar de jogar contra si mesma. Comece a observar, sem justificar, sem romantizar, sem suavizar. Ele te dá consistência.
ou apenas presença ocasional? Ele te inclui ou te encaixa quando convém? Ele te prioriza ou te lembra quando sente falta? As respostas já existem, você só precisa parar de ignorá-las. E talvez isso doa, porque aceitar significa soltar a esperança, e a esperança, muitas vezes, é a última coisa que você quer perder. Mas existe algo mais importante que esperança, clareza, porque esperança sem realidade vira prisão. Você não precisa de alguém que aparece quando sente saudade, você precisa de alguém que permanece, mesmo quando não sente nada extraordinário, porque é isso que constrói constância, presença, intenção. Você merece alguém que não te faça duvidar, que não te deixe insegura, que não te faça questionar o seu valor. E se hoje você aceita menos, não é porque você merece pouco, é porque você esqueceu o quanto merece. Mas isso pode mudar. Agora, começa quando você para de responder na hora, não por jogo, mas por respeito ao seu tempo. Começa quando você para de aceitar migalhas como se fossem gestos grandiosos. Começa quando você para de explicar demais, para quem nunca tentou entender. Começa quando você se observa, antes de se entregar, porque o problema nunca foi sentir demais, foi aceitar de menos. Você não é intensa demais, você só está entregando intensidade para quem não tem capacidade de sustentar. E isso não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. Mudar. Você não precisa de mais sinais, você precisa de mais coragem. Coragem para sair, coragem para parar, coragem para não responder, coragem para se afastar, mesmo gostando. Porque gostar nunca foi motivo suficiente para ficar. E quando você entende isso, algo muda dentro de você, silenciosamente. Você começa a perceber que o poder nunca esteve nele, sempre esteve em você, na sua escolha, na sua permanência, na sua tolerância. E quando você retoma isso, tudo muda. Ele pode até continuar o mesmo, mas você não. E é aí que o ciclo se quebra. Não quando ele muda, mas quando você para de aceitar o que te machuca. Você não precisa de vingança, nem de respostas, nem de fechamento perfeito. Você só precisa de um ponto final, porque quem não te escolhe já respondeu tudo. E talvez você ainda queira acreditar que ele vai perceber, que vai voltar diferente, que vai finalmente te valorizar. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Quem te vê como opção raramente te transforma em prioridade. E quanto mais tempo você espera, mais você se distancia de quem realmente te escolheria. Você não está perdendo ele. Você está se perdendo, tentando manter alguém que nunca ficou. E isso precisa parar. Hoje, agora, neste exato momento, respira e se pergunta, com honestidade, sem medo, sem maquiagem emocional, isso que você vive é amor ou é apego? É conexão ou é carência? É presença ou é ausência disfarçada? Você já sabe a resposta. E quando souber, não ignore, porque a sua vida emocional não pode continuar sendo construída em cima de migalhas. Você não nasceu para ser dúvida na vida de alguém. Você nasceu para ser escolha. E tudo que não se alinha com isso precisa ser deixado, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que você tenha que se reconstruir, porque no final não é sobre ele, nunca foi, é sobre você voltar para si. E quando isso acontece, você não aceita mais qualquer coisa, você não se entrega para quem não se posiciona, você não se diminui para caber na indecisão de alguém, você se escolhe, e isso muda tudo. Então me diz, você vai continuar ignorando os sinais ou finalmente vai se escolher? E me responde outra coisa, o que tem te feito ficar, mesmo sabendo que deveria ir embora? Se esse vídeo te fez pensar, curte. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve. Porque às vezes, tudo que você precisa é ouvir a verdade que você já sentia